Cumprimentar novamente todos com a paz do Senhor. Gostaria que os amados irmãos abrissem suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 16 e a partir do versículo 13. Mateus, capítulo 16, versículo 13, que fala sobre a confissão de Pedro. O texto tem por epígrafe a confissão de Pedro. O texto diz: chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está no céu. Pois também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Aleluia. Amém. Nesse texto nós vemos que o Cristo interroga seus discípulos para saber a respeito deles, quem eles acham que ele é, quem o povo diz que ele é. E as pessoas começam a dizer que lá fora as pessoas acham que ele é o Messias. Não acham que ele é o Messias, mas acham que ele é Moisés, que ele é Elias, que ele é Jeremias, que ele é algum dos profetas. Né? Mas Pedro afirma que ele é o Cristo, que ele é o Filho do Deus vivo. E quando Pedro levanta essa afirmação para o Cristo, Cristo então revela a Pedro quem ele é diante de Cristo. E esse é o tema da nossa palavra de hoje, a nossa identidade em Cristo. Qual será que é a nossa identidade em Cristo? Qual será que é o nosso propósito, nosso objetivo quando nós nos encontramos diante de Cristo, diante do Messias? Será que a nossa identidade é somente ser membros de igrejas que chegam, ocupam bancos, cultuam ao Senhor e vão para suas casas? Será que a nossa identidade é somente ir à igreja e cumprir agendas semanais? Ou qual será a nossa verdadeira identidade em Cristo? Sabemos que longe de Cristo nós não conseguimos viver, nós não conseguimos permanecer, e é por isso que o mundo está tão caótico como está da forma que está hoje. Hoje vemos países entrando em conflitos, hoje temos notícias de pessoas que morrem a todo momento, e simplesmente pessoas que não encontraram o verdadeiro sentido da vida, que muitas vezes não conseguem encontrar a sua identidade. Outro relato que nós temos nos dias de hoje é que a juventude, ou todas as gerações, não só a juventude como os mais velhos, tem aumentado dentro do nosso mundo casos de depressão, de ansiedade, e muitas vezes são pessoas que não conseguiram encontrar a sua identidade. Muitas dessas pessoas que têm problemas, se você começar a estudar essas pessoas mais problemáticas ao seu redor, você vai ver que elas são pessoas que ainda não são curadas, que são pessoas que não têm a sua identidade ainda revelada, que não têm o seu propósito estabelecido e acabam se perdendo na desilusão de querer agradar pessoas, e acabam se perdendo e deixando a voz maligna ser a voz que direciona os seus pensamentos, e acabam muitas vezes se perdendo sem conhecer o verdadeiro propósito de Cristo em nossas vidas. O que eu queria começar a dizer hoje é que a nossa identidade em Cristo, uma das nossas identidades, preparei aqui alguns versículos e alguns pontos. O primeiro ponto que eu quero dizer é que a nossa identidade em Cristo é identidade de nova criatura. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 vai dizer: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgirão coisas novas. Olha só o que Deus está querendo te dizer. Se você está em Cristo, se você já aceitou Jesus como seu Salvador, se você agora quer servir a Deus, se agora você quer se entregar para Deus, se você já deu sua vida para Ele, então Ele vem te dizer que agora você é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e a partir de agora são só coisas novas em mim e em sua vida. O que eu aprendo com o termo nova criatura é que eu tenho que esquecer o meu passado.
Não esquecer de apagar totalmente o meu passado, pois é bom lembrarmos do nosso passado para saber de onde foi que Cristo nos retirou, de onde foi que Cristo nos encontrou, de onde foi que nós encontramos com Ele. Mas o que a palavra quer dizer aqui é que agora nós somos novos seres, nós somos criaturas espirituais, nós somos criaturas pertencentes aos reinos dos céus, que agora nós somos uma criatura que temos um Pai lá em cima, que intercede, que temos um irmão que intercede por nós, e que nós agora somos dignos de entrar no reino do céu, porque estamos em Cristo. O que essa palavra vem dizer, irmãos, é que agora novas coisas acontecerão em nossas vidas, se nós começarmos a buscarmos mais e mais a nossa identidade em Cristo. Ser nova criatura é sinal de que coisas grandes e coisas novas estão por vir em nossas vidas, não só no mundo terreno, mas no mundo espiritual. Hoje, por exemplo, eu acordei bem, já estava com a palavra preparada, reli, separei os tópicos, mas vejam só, próximo ao momento da reunião, estava falando com a Nádia agora há pouco, estava com uma dor de cabeça horrível, e sabe, eu até pensei em desistir, eu disse, não dá para continuar, não dá para fazer nada desse jeito, porque está incomodando bastante, e estava forte, eu fui ali, tomei um copo d'água, tomei um remédio, e não passava, e eu disse, não, eu não vou deixar o inimigo me vencer nessa peleja. Porque muitas vezes nós achamos que é uma simples dor de cabeça, irmãos, que está incomodando, mas como nova criatura nós agora reconhecemos que não é, que há algo espiritual por trás de todo aquele que carrega a palavra de Deus. Então era apenas um empecilho que o inimigo queria colocar em nossas vidas para que eu não estivesse aqui presente hoje. Mas eu não dei ouvidos à voz dele e hoje eu faço aqui presente para vocês. Nova criatura, então, é uma pessoa que abandonou o seu passado e que agora está disposta a viver coisas novas em Cristo. Segundo ponto, nós somos os ramos da videira. João 15:5, Jesus diz, eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Novamente reforçando o que eu falei no primeiro ponto. Sem Cristo nós nada podemos fazer. Mas conectado à videira verdadeira, que é o Cristo, que é o Messias, que é o Filho de Deus, que veio à terra e deu a sua vida por nós, nós agora somos ramos e podemos frutificar bastante. Quais são os seus frutos perante a Deus? Desde que você aceitou Jesus, pense aí no seu coração, você não precisa me responder, você não precisa falar aqui e expor, mas pense aí, quais são os seus frutos? Você tem dado os frutos que Deus espera de você? Você está conectado em Cristo ou você agora está desconectado da videira e é um galho morto? Você não está conseguindo frutificar. Mas eu quero te dizer que mesmo que você se sinta essa pessoa que não consegue frutificar, que mesmo que você se sinta que você não tenha dado nenhum fruto ainda, a palavra de Deus vem dizer que ainda há esperança para a árvore cortar. Ao cheiro das águas ela se renovará. Então foi por isso que Deus te marcou aqui, foi com esse encontro que Ele marcou com você hoje, para te reconectar à videira, para lhe lembrar que em Cristo você é um ramo conectado à videira verdadeira e que agora você pode frutificar mais e mais ainda no reino de Deus. Jesus, Ele quer dizer que nós somos apenas conexões, como foi falado agora, nós somos apenas a ponte. Então os frutos são resultado dessa ponte. Talvez você ache que você seja incapaz de fazer qualquer coisa, mas existe algo em que Deus trabalha para que você seja ponte na vida de pessoas. Não menospreze o teu chamado, não menospreze a tua habilidade. Às vezes você pode achar, mas tal pessoa sabe fazer aquilo, mas eu não sei. Mas para dentro de você procura aquilo que você sabe fazer de melhor. Porque no reino de Deus é diferente de tudo que você imagina nessa vida. A palavra vai falar que nós somos pedras vivas na mão do Senhor. E quando eu falo em pedras, eu me lembro de construção. Se você olhar para a construção de uma casa, os tijolos, tudo que é usado para construir uma casa, ele tem um padrão. O tijolo ele é todo igualzinho e você vai encaixando e monta a sua casa e a casa fica toda padrãozinha, toda igualzinha. Mas no reino de Deus não é assim. Nós não precisamos ser iguais para construir grandes coisas. No reino de Deus nós somos pedras vivas. E pedras, se você olhar uma pedra, você vai ver que tem pedrinhas pequenas, mas que tem pedras grandes, que tem pedras pontudas e tem pedras arredondadas. Mas se você encaixar todas as pedras, você consegue montar um lindo castelo, uma fortaleza que te guarda, que te protege. Então,
Não menospreze o seu chamado, não menospreze aquilo que Deus tem em você. Você não precisa ser igual a ninguém para fazer aquilo que Deus quer que você faça. Ser único e tem a sua identidade guardada em Cristo. E quando Ele te revelar, você vai se tornar alguém que vai conseguir alcançar voos mais altos, vai alcançar lugares onde você nunca imaginou alcançar. Aleluia. Terceiro ponto de hoje, Gênesis 1:27, diz: criou Deus o homem em sua imagem e semelhança. Homem e mulher os criou. Somos nova criatura, somos ramos da videira e somos imagem e semelhança do Deus vivo. Olha só, irmão, a responsabilidade. Você é a imagem e semelhança de Deus. Isso quer dizer que você reflete aquilo que Deus é. Isso quer dizer que as pessoas têm que olhar em você e ver o Deus vivo habitando na sua vida. Isso quer dizer que Deus fez questão de te fazer parecido com Ele. Nós sabemos que Deus não estava só quando Ele fez. Quando Deus criou o homem, estava com Ele o Espírito Santo, estava Jesus, e Deus diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, dentro de você habita o Espírito Santo, que Jesus nos concedeu com a sua morte, lá em Atos 2, quando ele é levado aos céus e logo depois o Espírito desce sobre a igreja, então ele passa a habitar dentro de nós. E somos identidade do Pai, e do Filho e do Espírito. Ou seja, nós podemos transbordar. Eu fico imaginando, irmão, quando a gente lê o Velho Testamento e a gente vê grandes homens fazendo grandes coisas, e naquele tempo o Espírito só sobrevinha e depois saía daqueles homens. A glória era algo temporário, não era algo transbordante, não era algo permanente, mas era algo como se um poder que você vê nesses filmes, que vem e sai. E eles faziam grandes coisas no nome do Senhor Jesus. Imagina o que eu e você podemos fazer agora que o Espírito habita dentro de nós, e agora que nós estamos descobrindo a nossa identidade, agora que nós estamos sendo revelados através da palavra de Deus, qual é a nossa imagem, qual é a nossa semelhança, e é Deus. Você é a imagem e semelhança de Deus. Não deixe novamente que ninguém menospreze você. Não deixe que ninguém te coloque para baixo. Não deixe que as circunstâncias da vida vão te derrubar. Nós vemos aí, Rússia e Ucrânia estão em guerra. E eu tenho certeza que os filhos de Deus, que os verdadeiros adoradores estão lá, mesmo em meio a essa guerra, mesmo correndo risco de vida, mas estão clamando ao Senhor para que seja feita a vontade dEle, para que seja estabelecida a vontade de Deus nesses dois países. É chegado um tempo, irmãos, em que é necessário se aproximar de Deus. Mais ainda, mais profundo. Nós temos andado num caminho muito raso, de cutinhos, de uma agenda semanal de igreja, mas Deus quer algo mais. Deus quer o teu secreto, Deus quer o teu íntimo, Deus quer você 24 horas por dia, adorando em espírito e verdade, sendo imagem e semelhança. No jardim era o lugar que Deus se relacionava com o homem. Esse lugar foi perdido, mas Jesus veio e resgatou. O jardim agora é o seu quarto, o jardim agora é a sua casa, é a sua empresa. Em todo lugar é o jardim, porque o próprio Espírito habita dentro de você e está ali para conversar com você 24 horas por dia. Então, não se deixe desfazer dessa imagem e semelhança de Deus, porque tem muitas pessoas que estão no meio evangélico, no meio cristão, que já não são mais imagem e semelhança de Deus. Podem ser imagem e semelhança de qualquer coisa, menos de Deus. Estão se aproveitando da fé das pessoas, estão se aproveitando da necessidade das pessoas, estão explorando e estão prostituindo o evangelho, porque já não são mais imagem e semelhança de Deus. O quarto ponto que eu quero dizer está em 1 Coríntios 12:27, que diz: ora, vocês são corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Essa palavra, além de nos dar a identidade de corpo de Cristo, nos revela e faz cair por terra essa heresia que é inventada agora pelo grupo denominado desigrejados, em que eles dizem que eu sou templo e morada do Espírito Santo, eu sou a igreja. Mas a palavra não vai dizer aqui, porque a palavra diz: ora, vocês são o corpo de Cristo. Então nós só somos corpo de Cristo quando nós estamos em comunhão com nossos irmãos. Sozinho eu não sou corpo de Cristo.
Sozinho eu sou apenas um membro. E se você pegar um membro do seu corpo e desmembrar ele não vai mais funcionar. Então não deixe que o inimigo coloque na sua cabeça essa mentira que os desigrejados dizem, que não precisam mais do templo para adorar, que não precisam mais dos irmãos, que sozinhos eles e a Bíblia, eles conseguem viver uma vida com Deus, mas isso é mentira, porque já estão distantes há muito tempo. O próprio Jesus, que tinha o poder de ser 100% homem, 100% Deus, ele não escolheu viver sozinho na terra. Ele tinha os seus amigos, ele tinha os seus discípulos, ele tinha os mais íntimos. Então, a importância do corpo de Cristo no dia de hoje. Permaneça em uma congregação, permaneça em comunhão com os irmãos, faça o que nós estamos fazendo aqui, pessoas de várias nações, pessoas de vários lugares, mas unidas em um só propósito, família, unidas em um só propósito, pregar a palavra de Deus, pregar o evangelho a toda criatura e espalhar as boas novas. Eu me empolgo, eu me animo quando eu vejo projetos assim, porque eu vejo que são pessoas que têm um coração cheio de Deus. Um projeto desse, irmãos, não cai na mão de uma pessoa que não tem um coração conectado a Deus. Então, todos vocês que participam aqui semanalmente, todos vocês que estão aqui, missionária Nália, pastora Carla, são pessoas que Deus colocou no coração de vocês a importância da comunhão e da união da igreja. E é isso que falta para que o reino de Deus também seja estabelecido. Além de pessoas com coração, com disposição para fazer a obra de Deus, nós precisamos de pessoas que entendam que não é somente a sua igreja que é salva, que não é somente o seu corpo, não. A igreja de Deus, ela é uma só. A Bíblia nunca vai citar as igrejas. A Bíblia fala a igreja, o corpo. E quantas pessoas têm dado tanta importância para a placa de igreja? Ah, mas eu sou pentecostal. Eu não vou fazer amizade com aquele irmão batista, porque ele não crê nos dons do Espírito Santo. Ah, mas eu não vou fazer amizade com presbiteriano, com reformado, porque eles não creem no pastorado feminino. Ei, para com isso. Para com bobagem, isso é meninice. Não foi à toa que Deus fez 12 tribos. Cada tribo agia de uma forma, mas todas eram corpo. Nos dias de hoje também é assim. A sua igreja crê de uma forma, a outra igreja crê de uma forma. A não ser que tenha heresias nesse meio, mas estando dentro da Bíblia, estando seguindo o coração de Deus, são pessoas para cada tipo de pessoa. Você, mas igreja tal é roupa tal, igreja tal é roupa tal. Essa outra igreja não quer que eu use essa roupa. Para com isso. Existem pessoas que têm que ser tratadas dessa forma. Hoje existem igrejas mais liberais e igrejas mais tradicionais. Mas sabe por quê? Porque tem gente que, se ele ficar sobre muita regra, ele não aguenta e ele sai da igreja. Mas também tem gente que, se ficar muito livre, acaba se perdendo. Então, essas igrejas mais rígidas são estabelecidas também corpo de Cristo para cuidar dessas pessoas que precisam de uma prensa maior. Quando a Bíblia fala que lá na vinha, se você estudar, quando era feito o azeite, existiam vários tipos de prensa para que fosse espremido as azeitonas e fosse retirado o óleo. Assim também a igreja. Tem igreja que a prensa é mais forte, porque Deus precisa extrair mais de você para te tornar parecido com Ele. Tem igreja que a prensa é mais leve, porque você já está quase no caminho, então você precisa só de uns pequenos ajustes. Então, não esqueça que você é corpo de Cristo, mas que para ser corpo de Cristo, você depende dos irmãos. Você não pode ser corpo de Cristo sozinho. Sozinho você é apenas um membro desconectado, e membro desconectado morre. Morre, porque não tem vida. Se conecte com pessoas que estão conectadas com a cabeça da igreja, que é Cristo. Quinto ponto. Vai falar em Jeremias 1:5. Antes de formá-lo no ventre, eu escolhi. Antes de você nascer, eu separei e o designei profeta de nações. Então agora você é nova criatura, você é um ramo da videira, você é a imagem e semelhança de Deus, você é o corpo de Cristo e você também agora é profeta das nações. Antes de estar no ventre da sua mãe, ele já te separou para essa missão. Aqui ele fala para Jeremias, mas Jeremias é apenas um exemplo. Antes de você nascer, antes de a sua mãe pensar em ter você, antes de você planejar a sua carreira, antes de você planejar como seria a sua vida,
Deus já te escolheu para ser profeta das nações. É uma das principais identidades que você tem, porque foi planejado antes da sua existência, bem lá atrás, quando você ainda habitava dentro de Deus. Antes dele te gerar, ele te escolheu como profeta. Onde estão os profetas no dia de hoje? E eu não estou falando aqui daquelas pessoas que saem revelando seu CPF no meio da rua, que saem contando a tua vida, não. A Bíblia fala que o profeta ele vem para edificar, exortar e consolar a igreja. Então, onde é que estão os verdadeiros profetas? Aqueles que vêm edificar a igreja, que vêm orientar, que vêm exortar, que vêm mostrar onde está o erro, mas que vêm tratar os problemas da igreja. Onde estão os verdadeiros profetas no dia de hoje? Aquelas pessoas que têm o Espírito Santo queimando e direcionando a encontrar vidas e igrejas para que possam edificar e transformar vidas. É muito estranho quando hoje eu sou líder de jovens e às vezes quando eu pergunto quais são os seus sonhos, eu me entristeço quando eu vejo um jovem dizer que o sonho dele é ter uma vida estável financeira, que o sonho dele é ter um carro bom, ter uma vida boa. E quando o sonho do jovem não está nada ligado a vidas, eu oro, eu aprendi que eu tenho que orar por vidas. Há 3, 4 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com jovens, eu me decepcionava bastante, porque a gente cuidava dos jovens e com pouco tempo eles saíam da igreja e sumiam e desapareciam, e eu disse, meu Deus, eu estou fracassando. Por que essas pessoas não ficam na igreja? Por que eles não permanecem, Senhor? Será que a palavra que eu estou ensinando é fraca? Será que eu estou ensinando da maneira errada? Mas sabe, o Espírito Santo, ele me falou que o problema não era comigo, que existem pessoas que são sim mais resistentes. E também me mostrou aquela palavra que um planta, um rega e o outro colhe. E eu tinha um grande amigo, muito especial para mim. E quando eu comecei a frequentar a igreja foi justamente por causa da mãe dele, mas ele ainda não tinha aceitado a Cristo. E desde o dia que eu aceitei a Cristo, eu sempre conversava com ele, a gente fazia visita na casa dele sempre. E um dia chegou para mim a notícia que ele tinha aceitado Jesus, que agora estava servindo na igreja. E algumas pessoas me questionaram, poxa, mas tu foi lá, lutou tanto, e nem foi na tua igreja que ele aceitou. Mas como o Espírito Santo já tinha lidado comigo, já tinha tratado, eu disse, poxa, você pensa assim? Eu fico feliz, o importante é que ele está servindo a Deus. Se ele aceitou, não é porque a palavra lá foi melhor, é porque um dia eu joguei a semente, e é porque alguém lá regou, e agora alguém está colhendo. O importante é que o fruto foi dado. O importante é que é mais um amigo para o reino de Deus. É mais um companheiro de batalha para lutar junto, por almas, por vida. Isso é ser profeta das nações, é clamar e chorar por vidas. Olha só a rainha Esther, seu tio Mordecai. Olha só quantos personagens na Bíblia choraram por vidas. Chegou o tempo da gente também chorar por vidas. Essa guerra acontecendo aí, eu vejo que tem muito crente menino ainda, está escolhendo um lado. Ah, eu vou orar só por... Não. Ore pela Rússia que está atacando, ore pela Ucrânia que está defendendo, mas ore por vidas. Ore para que esses presidentes tenham um encontro verdadeiro com Deus. Ore para que a nossa nação também seja protegida. Ore por todas as pessoas que estão em conflito nesse momento. Não escolha um lado para defender, pois Jesus ele não escolheu. Quando ele se pregou na cruz, ele disse que era por amor de todos nós. Até por aqueles que há poucos minutos atrás estavam condenando. Até por aqueles que estavam botando vinagre na sua boca. Até por aqueles homens que furaram seu peito com a lança. Ele morreu por cada um deles. Então nós devemos chorar por todas as vidas, porque nós somos profetas das nações. E é isso que um verdadeiro profeta faz. Sexto ponto de identidade em Cristo vai estar em 1 Pedro 2,9, que diz: vós, pois, sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Geração eleita. Será que alguém pode dar um amém? Glória a Deus. Nós somos eleitos, nós somos escolhidos, nós somos
povo exclusivo de Deus. Nós não Amém. pertencemos ao inimigo. Nós somos povo exclusivo de Amém. Deus. Ô, glória! É Deus Glória. que guarda, é Deus que cuida, é Deus que é o nosso Pai. E é a Ele que nós pertencemos. Geração eleita, quer dizer que você já foi escolhido. Quer dizer que nesse momento você pode estar passando por uma aflição, mas você já foi escolhido. Deus te escolheu para te dar a vida eterna. Deus te escolheu para ter uma vida abundante em Cristo. Deus te escolheu para viver as promessas que Ele tem para mim e para a sua vida. Deus te escolheu para levantar pessoas, e às vezes as lutas que você passa é para quando você encontrar alguém que está passando pelaquela mesma luta, você consiga edificar ela e ensinar. Amém. Geração eleita de Deus. E o último ponto que eu queria abordar são 2 versículos. Para alguns pode ser 2 identidades, mas para mim vai ser uma só. Que é João 1,12, que diz que, contudo, aos que receberam e aos que creram em seu nome, lhe deu o direito de se tornarem filhos de Deus. E também João 15,15 vai dizer: já não chamo os servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu tenho chamado os amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Pegou essa? Você não é um simples servo. Você é amigo e você é um filho de Deus. O filho Amém. pródigo, quando ele sente falta de tudo, ele lembra que ele tem um pai. Ele retorna aos caminhos da casa de seu pai. E ele se entrega ao seu pai e ele pede para ser até um servo, porque ele vê que até os servos eram bem tratados. Mas o pai diz: não, você é meu filho. Você vai ficar aqui, eu vou ficar cuidando de você. E até o filho mais velho, que ainda não tinha entendido a sua identidade no pai, vai reclamar com o pai que o pai vai fazer uma festa para aquele que o abandonou e para ele nunca foi digno de nada, mas ele já é. Ele não estava entendendo. Não é que ele nunca foi digno de uma festa, não é que nunca ele foi digno de um carneiro, mas ele já tinha tudo em suas mãos. E muitas vezes nós nos perdemos por isso. Nós começamos a olhar para o ímpio e pensamos: mas Deus, aquele cara já trocou de carro de novo e eu não consegui comprar nenhum ainda. Mas Deus, aquela pessoa já vai na 3ª casa, vai construir uma mansão e eu estou aqui na luta, eu estou aqui na prova. Para de enxergar com os olhos humanos e começa a olhar com os olhos de filho de Deus. A pessoa, o ímpio pode ter ouro, prata, mas você tem a vida eterna. Você tem a salvação, você tem as riquezas celestiais. Deus te escolheu. E a luta não vai durar muito tempo, porque o deserto ele não é para matar, o deserto é só para tratar. O deserto é só para ensinar o crente o caminho que ele deve seguir. Às vezes também é só para te lembrar, sabe? É só para te lembrar, porque às vezes você começa a ganhar uma coisinha e aí você vai deixando Deus de lado. Tem pessoas que Deus não dá condições financeiras, irmãos, porque ela vai pensar, essa pessoa vai começar a esquecer de Deus. Tem pessoas que Deus não levanta na vida financeira, na vida do dia a dia, porque essa pessoa, com pouca coisa, ela vai querer começar a pisar nos outros. Então Deus vai te tratando para quando você estiver pronto, para quando você verdadeiramente for um filho, não ter mais coração de servo. Na música que a irmã cantou no começo da reunião, não somos mais escravos de Deus. Somos agora filhos de Deus perante a morte e derramação do sangue do nosso irmão Jesus. Então, o principal ponto da palavra de hoje é que a nossa identidade é ser filho e amigo de Deus. Nós somos filhos de Deus, somos geração eleita, somos corpo de Cristo, somos profetas, somos o ramo da videira, somos novas criaturas, somos imagem e semelhança de Deus, porque Ele nos escolheu desde antes do nosso nascimento. Ele nos escolheu antes que a nossa mãe pensasse em ter a gente, antes que eu e você fôssemos jogados ao mundo. Ele escolheu, porque Ele queria pessoas para trabalhar. E eu queria contar aqui um pequeno testemunho de sabe como eu descobri a minha identidade de Cristo? Eu já tinha começado a servir a Deus na igreja, tinha passado alguns anos servindo a Deus, só que eu me decepcionei com o relacionamento e acabei me afastando da casa de Deus. E certa noite eu estava trabalhando num evento, eu trabalhava com eventos musicais, trabalhava com festas, estava trabalhando no evento e fiz a minha apresentação musical como DJ aquela noite. E logo após eu terminei a minha apresentação e fiquei sentado na mesa.
porque estava a esperar os meus amigos que ainda iam se apresentar para depois a gente ir para casa. E sentado naquela mesa, eu e outro rapaz, e me deu um sono e veio uma sonolência, e eu baixei um pouco a cabeça e escutei alguém chamar meu nome. E eu levantei a cabeça e eu pensei que era o rapaz que estava me chamando e não era. Então baixei a segunda vez, me chamaram pela segunda vez, eu levantei e não vi quem era. E da terceira vez que eu levantei, eu disse, não é ele que está me chamando, mas eu sei quem é que está me chamando. Então começou um vento frio naquele lugar que estava quente, muito calor. Começou um vento frio e uma voz veio ao meu ouvido e veio dizer, o que é que você está fazendo aqui? Não é aqui que eu te quero e você sabe disso, você sabe para que eu te escolhi, você sabe para que eu te chamei e você está insistindo em um erro. E a partir daquela noite, irmão, no dia seguinte eu voltei para a igreja, voltei aos caminhos do Senhor, comecei a servir ao Senhor de novo. E Deus começou a restaurar coisas na minha vida. E nunca mais eu tive vontade de me afastar dos caminhos do Senhor. Nunca mais eu quis abandonar, porque é um prazer que eu não posso nem explicar. Cada culto que eu chego, que eu vou abrir o tempo, que eu vou ligando a mesa de som para mim, irmãos. Às vezes, até se eu não participar de pregação, se eu não for o pregador, se eu não for ministrar o louvor no dia, se eu for só ficar ali sentado, mas é um prazer enorme, porque eu encontrei a minha verdadeira identidade, que é filho de Deus em Cristo Jesus. Amém. Aqui agradeço a minha oportunidade.